Hoje nós iremos meditar aqui em João capítulo 1, do verso 35 ao verso de número 51, dando sequência ao que já vimos estudando aqui. Então façamos a leitura. João capítulo 1, a partir do verso de número 35. Na minha Bíblia, o título aqui é Os Primeiros Discípulos de Jesus. Está escrito: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram. Por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele ali aquele dia. Verso 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus, nós oramos mais uma vez, pedindo graça, pedindo a influência do Teu Espírito sobre nossas vidas, porque sabemos que não podemos aprender absolutamente nada que não seja vindo de Ti. Se o Teu Espírito está presente aqui nessa manhã, em nossas vidas, Ele pode nos ensinar, e esse ensino pode ser transformador para todos nós. Nós pedimos que essa graça seja sobre a vida dessa igreja e sobre todas as igrejas que se reúnem nessa hora na face da terra. Que o Senhor dê graça, que o Evangelho seja pregado, que vidas sejam salvas, que vidas sejam restauradas, que o Senhor seja compreendido como o único Rei, Senhor, Messias, o Cristo. Nos dê essa graça, nos dê essa revelação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, por esse Evangelho que nos alcançou e tem nos alcançado e nos transformado todos os dias. Nós temos visto aqui como que o Evangelho de João é um Evangelho singular, não é? Nós temos na Bíblia
dentre os 66 livros da Bíblia, nós temos 4 que são evangelhos. E esses 4 evangelhos, 3 deles são sinóticos, ou seja, eles têm um ponto de vista semelhante, né? Uma visão um pouco semelhante, mas nós temos aqui o Evangelho de João, que é completamente especial nesse sentido, porque ele traz uma visão, primeiro, de uma testemunha ocular, de alguém que andou com Jesus, presenciou os milagres, presenciou os grandes feitos, os grandes sinais que Jesus manifestou na terra. E segundo, nós estamos diante aqui de uma circunstância especial, lembrando aos irmãos, porque esse evangelho foi escrito muito depois dos outros, não é? 20, 30 anos depois dos outros evangelhos escritos, conhecidos, inclusive referenciados pelos próprios apóstolos. João veio a escrever esse evangelho exatamente para combater algumas doutrinas que nasciam e eram destruidoras para a igreja, principalmente o incipiente gnosticismo, que colocava em dúvida se Deus poderia realmente ser como nós, não é? E o título dessa série nossa do Evangelho de João exatamente foi esse que nós demos: um Deus como nós, humano como nós, porque é exatamente em Jesus que eu e você encontramos esse Deus que assumiu o nosso tamanho, que assumiu a nossa forma, que se identificou conosco à última instância. E é por isso, irmão, que eu e você podemos ter plena segurança de que, se Jesus está hoje à destra de Deus o Pai, e Ele intercede por nós, a intercessão dele é especial. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é ser gente como eu e você. Não é tão diferente quando nós recebemos a intercessão por alguém que entende o que a gente passa. Não é tão diferente quando você é aconselhado por alguém que já vivenciou um problema que você passou. Você já percebeu como que Deus, às vezes, permite que nós mesmos, na nossa vida, passemos por situações, para que essas situações que a gente vence em Deus se tornam uma ferramenta para Deus restaurar outras pessoas a partir da experiência que a gente já viveu? E não é tão qualificado quando alguém ouve você, conhece dos seus problemas e pode te falar assim: olha, eu já passei por esse caminho. Eu sei o que é essa dor, eu sei o que é esse momento que você passa. Nós temos aqui na nossa igreja muitas mamães novas, né, e umas mamães que estão chegando aí agora há pouco, né, que estão grávidas esperando seus bebês, né? E essa semana mesmo eu troquei mensagem com a Joyce, e ela falando um pouco do desafio dela lá, que está com um bebezinho, né, novinho em casa. E a gente, né, claro, eu nunca tive a experiência de ser mãe, mas a experiência de ser pai, aliás, a minha gravidez não acabou ainda, né? Eu sei que alguém pensou isso, mas tudo bem. Deus me revelou aqui, né? Enfim, mas a experiência de ser pai, de acompanhar, de estar junto, né? A gente sabe que é um momento especial, que isso vai passar, não é? Nós temos vovós aqui também que estão curtindo, né? O Jossa, a Cristina, pastor Samuel, tantos vovós novos aí, né? Curtindo a chegada, né, dos bebês. Então, a gente sabe que esse primeiro tempo é difícil. Então, mas veja como que é diferente, né? Se a Joyce conversar com uma mãe, com uma jovem, por exemplo, que nunca foi mãe, que nunca gestou, que nunca teve um filho, vai ser de um jeito. Agora, se ela conversar com outra que passou pelo parto, vai falar: olha, tenha calma, né? O tempo de cólica vai passar, né? O bebê daqui a pouco fica tranquilo, vai pegar uma rotina, enfim. E olha como que essa pessoa também vai ter muito mais qualificação no sentido de empatia, de entender o mundo que essa pessoa vive, até mesmo para orar por ela. Então, por que eu estou dando esse exemplo aqui? É porque eu e você temos que compreender que apenas no Evangelho, só em Cristo, só no cristianismo, nós encontramos um Deus que se tornou como nós e que hoje sabe o que a gente vive, então Ele sabe interceder por nós. Você pode entregar as suas ansiedades, as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas dores do caminho para Jesus, porque Ele sabe, Ele passou por esse caminho, então Ele, junto ao Pai, intercede por nós, e essa é uma intercessão muito qualificada. E é exatamente isso que estava sendo agredido quando João escreveu o Evangelho.
Porque se nós não entendemos que Jesus era Deus, mas se tornou homem, fica muito difícil a gente compreender a mensagem do Evangelho, porque a encarnação faz parte desse processo. E ele, encarnado, ressuscitou e foi assunto aos céus. O nosso Deus, ele se tornou homem, e o fato dele se tornar homem não fez dele menos Deus. E também o fato dele ressuscitar e ir para o céu encarnado não fez dele menos Deus. Ele continua sendo Deus, continua intercedendo por nós e há de consumar essa obra que foi iniciada. Então, João está combatendo isso, e nós vimos aqui na semana passada que ele cita e ele privilegia, ele faz um recorte no evangelho dele, e ele começa dando ênfase ao ministério de um outro João, que é o João Batista, que foi o precursor, aquele que abriu o caminho para Jesus, o primo de Jesus, que nasceu mais ou menos na mesma época, possivelmente ali uma diferença de 5, 6 meses de idade para Jesus. E João Batista exerceu o seu ministério profético apontando para Jesus o tempo inteiro. E nós finalizamos aqui na semana passada exatamente com o testemunho que João Batista dava. Ele dizia lá no verso 32, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, olha só, nós estamos diante de um testemunho qualificado do João Batista, profeta. Depois de 400 anos de silêncio em Israel, um homem começou a ser uma voz isolada, clamando no deserto e apontando para o Messias que havia de vir, o sonho dos profetas, aquele que Moisés disse sobre ele na lei, aquele que Israel tanto esperava, estava chegando, e João estava exercendo com fidelidade o ministério, o seu chamado de apontar para o Messias. E aí, nessa circunstância, nós temos aqui a continuidade do ministério de João, meio que passando o bastão para o ministério público de Jesus, que estava se iniciando ali naquela circunstância, e hoje nós veremos aqui exatamente alguns ensinos, alguns princípios e experiências que marcaram o início desse ministério de Jesus, formando ali a sua equipe, né? Os seus discípulos, aqueles que andaram próximo dele e que trouxeram essa mensagem até a mim e a você. E o texto diz que, verso 35, no dia seguinte, João, o Batista, né, estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Irmãos, enquanto eu meditava nessa palavra, Deus falou muito ao meu coração acerca desse versículo, principalmente ele pensado e interpretado à luz do tempo que eu e você vivemos. Sabe que Deus falou muito ao meu coração? Nós vivemos uma época em que as pessoas buscam muito protagonismo. Nós vivemos uma época em que, às vezes, os grandes mestres, as pessoas que deveriam ensinar e apontar para Jesus, e entender o momento delas recuarem para que ele cresça e eu diminua, essas pessoas vivem uma crise enorme porque elas querem concorrer com Jesus. E ensinar o Jesus verdadeiro, o evangelho verdadeiro, implica em você diminuir para que ele cresça, implica em você perder em um sentido para que ele ganhe. E é exatamente o início dessa narrativa que nós percebemos aqui nesse texto, é João fazendo ali o que ele fazia todo dia. Estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Eu fico tentando imaginar os cenários. Nesse versículo, nós não vemos Jesus chegando até João, intercedendo e pedindo João para pedir para os discípulos dele o seguirem. Nós não vemos Jesus fazendo isso.
Nós vemos João reconhecendo quem é o Cordeiro de Deus, enxergando o que ele precisava enxergar, vendo o que ele precisava ver, alinhando o seu ministério com aquilo que era de fato a missão dele, para apontar para onde ele deveria apontar. De modo que se eu e você não enxergamos Jesus, nós não conseguimos apontar Jesus. Se nós não vemos Jesus, nós não conseguimos indicar, apontar Jesus para as pessoas. Se nós não temos uma experiência com o Cordeiro de Deus, nós não conseguimos mostrar de fato quem tira o pecado do mundo. E em João nós vemos exatamente isso, ele andando e fazendo as coisas comuns do dia. Às vezes nós pensamos que o momento em que Deus fará grandes coisas na nossa vida vai ser um momento assim em que algo extraordinário vai acontecer, mas irmãos, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo que o texto diz assim: no dia seguinte João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Ou seja, a narrativa do Evangelho mostra que Deus age e faz as grandes coisas na nossa vida através do ordinário, do comum, do que a gente vive no dia a dia. João estava ali fazendo o que ele fazia sempre. Ele tinha discípulos, ele tinha seguidores, ele andava, ele batizava ali no Jordão, ele levava as pessoas ao arrependimento, ele apontava o caminho. João estava ali fazendo o que eu e você fazemos todos os dias, mas atento a qual era o sentido da vida dele, de apontar o caminho. Eu não sei o que você faz, mas você aponta Jesus quando você cuida da sua casa, quando você lava vasilhas, quando você lava roupa, quando você dedica tempo ao cuidado com seus filhos, quando você sai da sua casa cedo para trabalhar naquele trabalho que às vezes você cansa o seu corpo e às vezes você passa uns perrengues, passa umas raivas, não é? Quer crucificar às vezes o seu chefe, é difícil lidar com o seu colega de trabalho, os desafios do dia a dia, expectativas que são frustradas o tempo inteiro, enquanto a gente se relaciona, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente faz coisas comuns. Entenda, Deus está no ordinário. Deus está presente na nossa vida comum. E os grandes milagres, os grandes feitos se manifestam a partir de uma vida comum, ordinária, mas que não deixa de ter todo o sentido entregue à razão de ser de nossas vidas. Ou seja, eu e você, assim como João, não podemos fazer absolutamente nada na vida sem entendermos o sentido, a missão, o Evangelho, por que estamos ali, para onde devemos apontar, porque senão o Cordeiro passa e a gente não vê. O Cordeiro passa e a gente não aponta. E quando eu digo o Cordeiro passa, vem à minha mente não a imagem de um Deus que passa por um momento sobre a sua vida, mas me vem à mente situações que você no dia a dia experimenta, que são umas janelas, portas de oportunidade para apontar para Jesus, que passam por mim e por você no ordinário, no comum, no dia a dia, e nós deixamos isso passar e não apontamos aquele a quem devemos apontar. João, ele tinha uma noção clara da sua missão. E fazendo o que ele fazia todos os dias, ele não tinha nenhum constrangimento de apontar a Jesus Cristo, que era maior do que ele. Ele não tinha nenhum constrangimento de se reduzir para que Jesus crescesse. Mais do que isso, o texto diz que quando viu Jesus passando, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. O que aconteceu no verso de 37? Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Ou seja, João estava disposto a perder discípulos para Jesus. Ah, irmão, é a melhor coisa que tem na vida de um crente consciente, ou de um líder, ou de um discipulador, ou de alguém que tem senso de missão, é ele perder para Jesus. João entendeu claramente, ele não ficou com ciúminho de Jesus, porque isso podia acontecer, não podia?
João não poderia olhar para Jesus e, em algum momento do seu ministério, ele teve dúvida, não é? E a dúvida dele foi sanada. Jesus disse para os discípulos, dizer para ele, olha, diga para ele o que acontece, ou seja, conte para ele as experiências que o Evangelho tem manifestado. Olha, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, a palavra está sendo anunciada. João, tenha paz, você exerceu bem o seu ministério. Ele não teve nenhum orgulho, nenhuma soberba, nenhuma presunção. Ele não quis deixar uma assinatura do seu ministério. Ele não teve um ministério chamado João Batista, apesar de, depois da sua morte, ainda muitos entenderem que João Batista era o Messias e ficarem cultuando João Batista de forma errada, mesmo ele sendo focado em seu ministério, em seu ensino. Porque se Jesus era o único que podia dizer, eu sou, nós percebemos, como no ensino da semana passada, que João, a ênfase dele em se apresentar é dizendo, eu não sou. Irmãos, como nós precisamos, nesse tempo, encontrar pessoas verdadeiramente interessadas em ensinar apenas o Evangelho e em não ser para que ele seja, em diminuir para que ele cresça, em abrir mão das suas presunções, em abrir mão da sua soberba, em abrir mão do seu desejo de ser grande, para que Jesus verdadeiramente cresça e apareça em todos os lugares, para todas as pessoas. Eu e você precisamos aprender a ter a mesma atitude que havia no coração de João. Ele perdia para Jesus, e como é bom perder discípulos para Jesus. Irmãos, como eu fico feliz. É claro que é infinitamente reduzida a comparação que eu farei aqui, não é? Porque eu não sou um discipulador do quilate de João Batista, mas como eu fico feliz nessa igreja de termos a oportunidade aqui como pastor responsável por essa igreja, de eu ter muitas e muitas oportunidades de sentar aí onde você está e ouvir irmãos pregarem mensagens que me abençoam, que me edificam, que me confrontam, que me constrangem, e me alegrar no coração em ver isso acontecer. Irmãos e irmãs sendo usados pelo poder do Espírito de Deus que está em nós, se manifesta através de nós e nos ensina que nós nunca seremos pessoas tão especiais para concorrermos com o Cristo que nós anunciamos. Isso é maravilhoso. Isso é o Evangelho. E aqui nas bases, no nascimento aqui dessa equipe de Jesus, dos seus discípulos, nós vemos que para Jesus ter discípulos, João teve que perder discípulos. E João, ao que parece, entendeu isso muito bem. E não criou nenhuma disputa com o mestre. O texto diz que, ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Verso 38, voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? É tão interessante que Jesus, às vezes, faz umas perguntas que parecem até idiotas, não é? Primeiro, porque a gente sabe que ele sabe o que a gente quer. Não é? Eu sei que você sabe o que eu quero. Porque ele já reconhecia em Jesus uma autoridade quando saíram de João para seguir. Porque João já havia apontado o caminho. João já tinha dito, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o sonho de todo bom israelita, eis o sonho de todos os judeus se materializando diante de nós. Eles foram até Jesus, sabendo que Jesus sabia o que eles queriam, mas Jesus pergunta, Jesus faz perguntas, e as perguntas dele sempre nos ensinam. Aliás, até a filosofia se baseia, né, em perguntas. A sabedoria ela é buscada, até mesmo os gregos, não é? O método socrático, né, da maiêutica, ele consiste em você ensinar as pessoas, você discipular pessoas através de perguntas e não através de respostas. Né? Um discípulo ia perguntar alguma coisa para Sócrates, o que ele recebia de volta? Uma outra pergunta. Né? E às vezes dá até raiva, né? Você pergunta e recebe uma pergunta de volta. Jesus gostava de fazer perguntas que eram provocações. Ele gostava de provocar,
porque Ele quer conhecer a essência daquilo que nos motiva. Ele quer saber e quer que a gente verbaliza o que de fato é a verdade que somos, que conhecemos, que entendemos e que vivemos. Até mesmo para verbalizarmos aquilo que não é a realidade, para que isso se torne um confronto para nós e a nossa transformação se transforme em testemunho para as pessoas. Nós vemos isso na vida de Pedro, né? Que está sendo chamado aqui nesse texto nosso, mas teve tantas transformações, disse tantas coisas afoitamente, mas foi completamente transformado. Assim eu, assim você, assim todos nós. E Jesus faz essa pergunta a esses dois discípulos: o que vocês querem? O que vocês estão me seguindo? O que vocês querem? Aí eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? A resposta desses dois discípulos de João Batista, que possivelmente sejam André está escrito no texto. Está revelado no texto que André era um desses dois. Agora, a maioria dos teólogos dizem que possivelmente o outro era o João, autor do Evangelho, que estava ali, os dois com João Batista, viram Jesus passando, João apontou, eles deixaram João e foram seguir Jesus. Mas olha como que eles falam, se referem a Jesus. Eles já começam chamando Jesus de mestre. Eles já começam dando a resposta, indicando para Jesus qual a referência que ele tinha deles, que eles tinham dele, reconhecendo que Jesus era um grande mestre. Rabi, mestre, onde estás hospedado? Irmãos, nós sabemos que naquela circunstância muitas pessoas poderiam procurar Jesus por variados motivos, como eu e você fazemos. Talvez, se eu e você fizermos uma análise dos nossos pedidos, das nossas orações, das nossas buscas por Deus, nós vamos encontrar uma lista de necessidades básicas que nós colocamos e pedimos a Deus o tempo inteiro. Mas a resposta desses discípulos diz para a gente um pouco mais do que isso. A resposta desses discípulos dizem para nós que se nós queremos sair da categoria de pessoas que meramente seguem a Jesus por aquilo que Jesus faz, pelos milagres que Ele realiza, pelos sinais que se manifestam através do caminho dele, se nós queremos ter um relacionamento íntimo, sincero, completo com Jesus, nós precisamos nos relacionar com Ele mais do que apenas pedindo para que Ele atenda às nossas necessidades. A gente tem que ser como esses homens e perguntar para Jesus assim: onde você está hospedado? Eu quero morar com você. Eu quero ter pouso onde você está pousando. Eu quero caminhar com você. A minha necessidade é essa, irmãos. A nossa necessidade básica é andar com Jesus. Mas o tempo inteiro nós somos enganados pelas necessidades que o mundo coloca diante de nós. Há pessoas que são doentes porque elas acham que elas têm necessidade de serem curtidas nas redes sociais. Há pessoas que andam doentes porque elas pensam que a necessidade delas é ter um carro do ano, uma casa maravilhosa, andar com uma roupa de marca, fazer aquela viagem maravilhosa que parece que todo mundo faz e só a gente não faz, né? Quando eu olho no Instagram, eu fico lá com inveja santa de alguns irmãos que tiram as fotos de um lugar bonito. Meu Deus! Né? Aí você olha e fala assim: vou juntar as moedinhas aqui para eu viajar aqui pertinho de Minas. Aí você olha o preço de um hotel fazenda, você toma um susto, né? E fala assim: não, vamos olhar o roteiro turístico dos museus e parques de Belo Horizonte. Mas, irmãos, tantas pessoas sofrem por causa disso, porque não podem seguir um padrão de vida que outras pessoas, às vezes, do seu lado podem, ou às vezes nem podem, mas estão mostrando que podem, e você acredita que você também pode. Isso vira um sofrimento, porque você elevou ao status de necessidade aquilo que não é necessidade. Esses homens, eles entendiam que eles precisavam de uma coisa só. O que eu preciso na vida? Eu preciso estar onde Jesus está. Eu não quero saber se ele está num hotel 5 estrelas, eu não quero saber se ele está num resort, eu não quero saber se ele está na praia.
tomando banho de sol ou puxando as redes, pescando, trabalhando, eu entendi que o sentido da minha vida é andar com esse homem, é estar onde ele está, é pousar onde ele pousa, é pisar onde ele pisa, é sentir o cheiro do rastro dele, é comer a poeira dos pés dele. Esse é o sentido de nós sermos um discípulo de Jesus, e não espectadores, com tantas expectativas falsas, que tem tirado o centro do evangelho da vida das pessoas, da minha vida e da sua vida, e de repente você está correndo atrás de tantas coisas que não tem sentido algum diante de Deus. Sentido algum. E olha, não se esqueça, nós estamos aqui falando de um texto que mostra exatamente o momento em que Jesus começa a recrutar aqueles que seriam portadores da mensagem mais importante que a humanidade já teve. Aqui está iniciando o vestibular aqui de Jesus, para aqueles homens que andariam mais perto dele, que teriam aquelas experiências mais incríveis, sobrenaturais. Nós vemos que João selecionou 7 eventos milagrosos aqui no texto. Nós vamos estudar todos eles ao longo do Evangelho de João. Alguns doutrinadores dizem até que não é adequado nós chamarmos de milagres, mas eles falam que são sinais, porque apontam para esse rei sobrenatural, para esse Deus maravilhoso, porque milagres até alguns curandeiros faziam, né? Operavam em algumas circunstâncias, mas aqui existem sinais que apontam para que Jesus, para o fato de que Jesus é o Filho de Deus. Porque todo sinal é um milagre, mas nem todo milagre é um sinal. E João está com essa preocupação ao escrever esse evangelho. E aqui, esses homens fazem a escolha certa e dão uma resposta para Jesus medir a motivação do coração deles. Por que vocês querem me seguir? Se Jesus perguntasse isso para mim e para você hoje, qual resposta você daria sinceramente para ele? Por que você está aqui me seguindo? Por que você está me procurando? Será que seria uma lista de necessidades? Ou será que seria um desejo íntimo, sincero, inteiro, fundamental? Senhor Jesus, eu não posso respirar se eu não estiver em Ti. O Senhor guarda a minha vida. Eu quero pousar onde o Senhor está. Eu quero andar onde o Senhor anda. Eu quero estar onde o Senhor está. E olha, gente, nessa circunstância, o dom da hospitalidade era algo muito valorizado no meio daquele povo, não é? Porque, imagina, pensar esse texto na nossa circunstância é muito louco, né? Porque, primeiro, Jesus deveria estar hospedado na casa de alguém. Aí, de repente, ele chega com mais hóspedes para aquela casa, não é? Não é um negócio meio estranho, não é? Uma vez, eu morava aqui, próximo daqui da igreja mesmo, numa casa bem pequenininha, simples, né? E morava muita gente nessa casa. Aí meu irmão fez amizade com um rapaz que morava na Bahia, mas estava vindo de um outro estado, né? Não sei se era Rio de Janeiro ou São Paulo. Ele passaria por Minas Gerais para ir para a Bahia. Aí esse rapaz falou assim, eu vou passar em Belo Horizonte, então vou passar aí na sua casa, Gleison, e tal, e tal, tal. Aí esse rapaz combinou com o meu irmão de passar lá, beleza. Só que quando ele chegou com mais 5, 6 pessoas, sem avisar a gente, na casa pequena, né? Ele era um baianão, assim, bem alegre, bem, né, tranquilão. A casa ficou uma festa, mas foi difícil a gente pôr colchão no chão ali para todo mundo, né? Medir a água do feijão. Enfim, imagina, gente, a circunstância. Jesus, ele quebrava bastante os paradigmas que nós temos, os padrões que a gente tem hoje, né? Às vezes você é daquele tipo que, para alguém ir na sua casa, né, tem que coincidir com o dia posterior à da faxina, porque ninguém pode ver que a sua casa dá a telha de aranha lá, né? Porque na sua casa não dá telha de aranha. Na sua casa nada fica sujo, né? Aí você não leva ninguém na sua casa porque a pia tem vasilha na pia. Já viram alguns irmãos que dizem assim, olha, lá em casa, aí depois eu vou sendo corrigido, né? Minha esposa não está aí não, né?
Já viram aqueles irmãos que dizem assim, lá em casa não dorme vasilha suja na pia. Não dorme vasilha suja na pia da minha casa. Aí sabe o que eu respondo para esses irmãos? Ainda bem que as vasilhas lá em casa não dormem, né? Ou seja, irmãos, eu não estou fazendo aqui apologia à casa suja, desorganizada, desarrumada, não é isso. Mas a gente também não pode ficar com a neura, porque se você ficar assim muito no esqueminha, você não tem pouso para as pessoas, não é? Você não dá lugar para essas coisas do ordinário que são maravilhosas que acontecem na nossa vida. Então, todos nós, eu também estou no processo de quebrar isso. Na minha casa também nós estamos no processo de quebrar isso e avançar na relação, porque Jesus é relacional, o Evangelho é relacional. O convite do Evangelho é um convite à relação. Como que nós, como propagadores dessa mensagem, não seremos relacionais? É uma incoerência? Não tem jeito. Eu sei que é um grande desafio, não é? A gente não pega um desconhecido e leva para a nossa casa. Não é isso que eu estou dizendo, ainda mais nos tempos de hoje. Mas olha as circunstâncias. Jesus andando, aí de repente ele está na sua casa e aparece com mais meia dúzia. Ah, encontrei esses ali no caminho, eles vão comer com a gente aqui, vão dormir com a gente aqui. Enfim, é só para a gente refletir sobre esses caminhos que o Senhor mostrou no discipulado verdadeiro, nessa relação verdadeira de discipulado. E o texto diz assim, que eles responderam para Jesus: Mestre, onde você está? Onde você está hospedado? Queremos estar com você. E Jesus respondeu para eles: olha, venham e verão. Olha como é que é legal isso. Jesus poderia dizer para eles simplesmente onde estava hospedado, não é mesmo? Ah, eu estou na casa de fulano. Eu estou na hospedaria tal. Não, Jesus chamou eles para a relação. Venham e vejam. Então, irmãos, evangelho é assim. Você pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas se você não relacionar, se você não experimentar a relação, você não conhece. Você pode saber Deus de todas as dimensões que Ele tem, mas se você não se relacionar com Deus, você não conhece Deus. E é tão lindo você perceber esse dom de hospitalidade, né, que algumas pessoas têm, de receber gente. Olha, como que é gostoso, né, você ir, às vezes, numa cela, em uma casa, que você vê que aquela pessoa tem o dom de receber, não é? Ela abre as portas, não só da casa, mas abre as portas do coração, para receber as pessoas, entrega o melhor, não é? Põe o melhor na mesa, não é mesmo? Isso é tão lindo, isso é de Deus, isso é um dom, isso é maravilhoso. E isso faz as pessoas se identificarem umas com as outras e cria exatamente o clima que o Evangelho foi propagado. Por quê? Nessa ocasião, irmãos, o Evangelho não era ensinado igual a gente está aqui. Não eram reuniões públicas grandes como essa nossa. Era o pequeno. Era de casa em casa. E nós, como igreja, sonhamos e desejamos e oramos que a nossa igreja local experimente essa realidade esse ano. Que todos nós aqui estejamos envolvidos com pequenos grupos. Que todos nós aqui estejamos em uma célula, em um GC. Que eu e você sejamos tocados para falar assim, olha, é mais importante eu ter os irmãos da minha casa uma vez na semana, estudando a Bíblia, compartilhando vida comigo, do que eu ficar preocupado com esse tapete que está aqui na sala, que custou uma fortuna e a gente não pode nem pisar nele. Não é tapete? Então põe ele na parede, não é? Para ficar no lugar onde só lagartixa passa, né? A gente não vai pisar. Mas, assim, eu e você somos chamados a essa reflexão. Precisamos nos abrir uns para os outros. Precisamos abrir o nosso coração. Precisamos abrir a nossa casa. Precisamos nos abrir a relação. Porque, senão, o Evangelho vai ser uma liturgia. O encontro de domingo não é suficiente para nos doutrinar e para promover entre nós a comunhão, irmãos. Não! Eu e você temos que nos entregar às relações. E o texto diz que eles fizeram isso muito bem. Jesus fez o convite, olha, venham e verão. Experimente para vocês perceberem o que é. E o texto continua dizendo, então foram por volta das 4 horas da tarde.
viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Olha só, visita que chega 4 horas da tarde, está querendo o quê? Jantar, não é? Tomar um café, jantar. Foram com ele, ficaram aquele resto de dia com Jesus. O conteúdo da conversa nós não sabemos, mas teve conversa, teve discipulado, teve ensino, teve relação sendo estabelecida num ambiente doméstico, num ambiente do pequeno, no contexto das relações menores. E eles foram e passaram aquele dia com ele. Aí o texto, verso 40, que André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Então, 2 ouviram João apontando para Jesus, e o texto revela que um desses 2 era o André, irmão de Simão Pedro. Até então, Pedro não aparece aqui no contexto. E o que o texto nos ensina? Os teólogos dizem que possivelmente o outro, que o nome não é citado aqui, porque eram 2 que seguiam João e passaram a seguir Jesus, o outro possivelmente era João, que é autor do Evangelho. Aí o que o texto diz? O primeiro, verso 41, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Primeiro ponto. Olha que maravilha. Primeiro, André tem essa experiência, junto com João, possivelmente, de ser apontado para o Cordeiro de Deus e seguir a Jesus. Jesus não foi lá chamar André, Jesus não foi lá chamar especificamente o João. Eles seguiram Jesus. E depois que eles foram impactados por essa experiência com Jesus, o que acontece? Acontece o que deveria acontecer comigo e com você. O discipulado, ele começa nas relações mais íntimas, ele começa na nossa casa. André foi falar da experiência que ele teve de encontrar o Messias exatamente para o seu irmão, que até então era Simão. Ele foi falar para o Simão, seu irmão, sobre o que aconteceu, sobre quem ele tinha encontrado, e descreveu: olha, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e levou o seu irmão até Jesus. Irmãos, nós estamos estudando aqui o Evangelho. Eu e você somos chamados para sermos evangelistas. Não pense jamais, deixe Satanás colocar na sua mente que evangelista é apenas o dom para alguns que recebem o dom de ser o evangelista e eles sim levam pessoas a Jesus. Não! O texto está nos ensinando que a mensagem que André experimentou com Jesus naquele encontro breve, logo em seguida André foi falar para o seu irmão, ele foi para casa, ele falou para o seu irmão e contou para o seu irmão quem era Jesus, e mais do que isso, ele levou o seu irmão, Simão, até Jesus. Irmãos, como eu e você precisamos ter essa atitude, porque às vezes nós até falamos de Jesus para as pessoas, mas nós não somos intencionais de levar as pessoas a Jesus. Olha, às vezes você fala para a pessoa que está no seu trabalho lá, seu colega, com uma necessidade, você começa a falar de Jesus para ela, mas você deveria ir além, e você se constrange em chamar aquela pessoa para um compromisso com Jesus, em apresentar Jesus para aquela pessoa, em trazer aquela pessoa para uma reunião da sua igreja, não é, para um encontro. Não estou dizendo que seja no ritual de um culto que a pessoa deva levantar a mão, aceitar Jesus e ser transformado, não apenas. Mas veja que André foi intencional. André, ele não só falou da experiência dele, mas ele tomou o seu irmão pela mão e levou o seu irmão até Jesus e falou assim: olha, eu experimentei, vem cá comigo e veja se o que eu estou te contando não é realidade. Levou o seu irmão até Jesus. E como que foi essa experiência? O texto nos diz aqui, verso de número 42, e o levou a Jesus, Jesus olhou para ele e disse:
Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Primeiro encontro de Pedro, ou melhor dizendo, de Simão com Jesus. Simão, irmão de André. O discipulado começou nas relações familiares. O evangelho, a formação daquela equipe de Jesus começou pelo evangelho que era evangelho lá em casa. Entende, irmão? Se o evangelho for evangelho para você só na igreja, isso não vai gerar o discipulado verdadeiro. Isso não vai gerar a transformação verdadeira. O evangelho tem que ser evangelho lá em casa. Os nossos filhos têm que saber das nossas experiências com Deus. Os nossos maridos, a nossa esposa tem que conhecer aquilo que a gente experimenta com Deus. Quando você vier para a igreja, você toma o seu filho pela mão e traz ele para a igreja. Como o pastor Márcio costuma dizer, traz a chave da sua casa, não deixa ninguém para trás. Tome pela mão, siga, vá, leve. Não é? A gente vive uma geração assim, fazendo uma parte aqui, que os pais perguntam para os filhos tudo. Né? Filhinho, você quer? Que você, né? Que você vai querer fazer isso, filho? Irmãos, de repente as relações estão mudadas, os filhos estão mandando e desmandando os pais. E os pais omissos, que não ensinam, que não apontam o caminho, que não tomam pela mão, que não corrigem. Irmãos, eu vou aproveitar aqui. Olha, eu tenho filho, eu posso falar com propriedade do que eu estou falando. Eu já corrigi meu filho várias vezes por coisas aqui na igreja que eu presenciei. No parquinho sendo destruído, menino julgando coisa de um lado para o outro, quebrando os trem tudo ali. Eu não sei que espírito destruidor é esse que bate nesses meninos. E agora, eu não fico estarrecido, não é com isso não, porque o meu, eu posso falar porque o meu também já fez parte disso. Eu o corrigi. Agora, se o pai vê isso, não faz nada. Estou falando demais, Bruno? Não, né? Se o pai vê isso, não faz nada, irmão, tem alguma coisa de errado. Você vê seu filho destruindo o ambiente, você não faz nada. Ou se você, quando faz alguma coisa, você vira e fala assim, quanto que é? Eu vou pagar. Não, não é só você pagar. Aliás, você nem precisa pagar, porque é tudo nosso. Ninguém aqui é constrangido a nada, nós nunca pedimos ninguém para pagar nada. É claro que o pai, às vezes, fala, não, eu vou levar, quebrou, eu vou... Tudo bem, está de boa. Mas o que a gente quer é que você corrija, aponte o caminho, ensine. Porque ele está na fase de ser discipulado, de ser ensinado. Vai chegar um dia em que você não vai ter mais poder de fazer isso. Use da sua autoridade. Não deixe seu filho apontar o caminho que ele quer para a vida dele. Ele não tem condição de fazer isso, irmãos. Então, assim, veja que o discipulado, ele começa na nossa casa. Se André tinha um lugar onde ele poderia ser testado, se realmente ele encontrou o Cristo, era onde? Era na casa dele. Ele ia falar para o irmão dele, ô Simão, encontrei Jesus, ele transformou minha vida. Simão fala assim, eu te conheço de outros carnavais, não é? Eu quero ver, né, se você vai mudar mesmo. Porque em casa é um desafio. Em casa, o povo sabe a tranqueira que você é, né? Em casa, o povo sabe seus defeitos, sabe as suas dificuldades. O povo sabe, é lá em casa que a gente é conhecido. Então, é lá em casa que o Evangelho começa a se manifestar com genuinidade e com transformação sincera. Famílias transformadas, irmãos, impactam a vida da nação. Se nossas famílias forem transformadas, nós vamos impactar esse país, essa nação. O verdadeiro avivamento vai acontecer se nossas casas forem avivadas. Se tiver mesa na nossa casa, se tiver conversa, se tiver oração, se tiver ensino, se tiver intencionalidade nisso. Eu recebo alguns irmãos lá em casa, e assim, eu tenho visto meu filho, ele está ali atrás, eu vou falar dele, eu tenho visto ele se despontar com um dom muito lindo para a área musical. Então ele vai para o quarto dele lá, ele começa a tirar as músicas, quando a gente assusta, ele está tocando música do louvor assim, no teclado, sozinho, sem aula, sem nada. Aí todo mundo que vai lá em casa, eu faço ele tocar. Tem hora que ele nem quer, mas fala, Arthur, vamos lá. Aquele repertório assim, aí ele senta, algumas vezes não, né?
mas a gente incentiva, a gente põe para frente, a gente aponta. Outro dia tocou uma lá que eu falei assim, como que você conhece essa música? De onde você tirou isso? Ah, pai, foi daquele dia que nós fomos num culto no cemitério, era um culto fúnebre, uma música que não era do louvor, que você canta mais, eu não estou lembrando qual aqui exatamente, mas olha só, por que eu estou contando esse exemplo? Porque os nossos filhos estão caminhando com a gente. Os nossos filhos estão caminhando com a gente. O primeiro discipulado que a gente realiza é na nossa casa. Se você grita com seus meninos o tempo inteiro, eles vão gritar. Se você é violento na sua casa, eles vão manifestar violência. Se você destrói as coisas, eles vão destruir as coisas. Às vezes nem destruindo eles fazem isso, aí você vai lá podando, você vai corrigindo, você vai mostrando o caminho. Enfim, a vara da disciplina é útil, não é verdade? E o texto está nos mostrando isso, que o discipulado ele começou e se corporificou ali através das relações domésticas, em casa. Um André que levou o evangelho para um Simão, que era mais velho que André, muito possivelmente. Os doutrinadores dizem que, possivelmente, os discípulos de Jesus, aqui, a formação dos apóstolos, eram meninos entre 15 e 20 anos, irmãos. Sabe esses meninos aí que vocês querem proteger de tudo, que vocês ficam morrendo de medo deles, né? 15, 20 anos. Era o colégio dos discípulos de Jesus. Pedro, talvez, é que estourasse esse limite, não é? Naquela ocasião que teve a cobrança do imposto do templo lá, você vê Jesus pedindo ele para pagar por ele e por Pedro. Possivelmente, só Pedro e Jesus é que eram mais velhos, tinham mais de 20 anos, porque o tributo era cobrado só de quem tinha mais de 20 anos. Então, nós vemos que Jesus entregou a responsabilidade do evangelho para jovens. Onde estão os nossos jovens? Como nós estamos tratando os nossos jovens? Estamos entregando responsabilidades para eles? Não. Temos medo de entregar responsabilidades para eles? Estamos protegendo eles demais? Foi jovens entre 15 e 20 anos. O colégio de discípulos de Jesus. E o texto diz aqui que Jesus chegou para Pedro, para Simão, e disse: Simão, você é filho de João? Ou seja, eu te conheço. Você não sabe quem eu sou, mas eu já te conheço desde antes. E você será chamado Cefas, que traduzido é Pedro, o sentido da palavra é pedra. Pedra. E, gente, uma coisa que Pedro não era pedra. Uma coisa que não descrevia o caráter de Pedro era a estabilidade. Mas olha como que o evangelho é lindo. Jesus olha para mim e para você e nos dá um nome daquilo que ele vê da obra transformadora do evangelho em nós, e não daquilo que nós nos manifestamos hoje sendo, porque Pedro era afoito, instável, um cara hemorrágico, ele não era nem sanguíneo, né? Tomava atitude sem pensar, respondia sem... Você está falando, fazendo a pergunta, ele já está respondendo. Ele era um cara todo atropelado. Mas depois a gente vê, no livro de Atos, ele sendo a coluna da igreja, ele sendo pedra. Depois você compara Pedro no Evangelho com o Pedro das cartas de Pedro, ele falando: gente, sofrer para o Evangelho vale a pena. Ele aprendeu, ele foi discipulado, ele foi transformado, e ele se transformou na pedra, em uma coluna para a igreja. Jesus olha para mim e para você assim: o que tem de especial em nós? Nada. Mas ele vê a nossa potencialidade, ele nos dá um nome, ele nos dá um sentido, ele nos dá uma nova identidade, e aposta todo o tempo, todo o discipulado para que a gente alcance isso. Aqui, ele está só chamando Pedro e mudando o nome dele. Mas Pedro, ao longo do ministério de Jesus, vai ter várias experiências ali com Jesus. Algumas são relatadas, mas tantas outras que talvez não estejam relatadas. Imagina quantas vezes que Jesus teve que exercer paciência com Pedro para o Pedrão ser transformado, né? Em pedra, nesse fundamento firme, e ser um dos principais apóstolos aí da igreja. Então, nunca se esqueça, Jesus nos chama, e Ele olha para nós, e nos dá um nome,
e sentido naquilo que ele vê que a obra dele, redentora, graciosa, pode realizar em nossa vida. Não importa a sua condição hoje, importa como ele te vê e o que ele sabe que pode fazer em você e através da sua vida. Foi assim com Pedro, não é? Talvez Pedro seria o último escolhido do seu grupo de discípulos, né? Aquela pessoa que você fala, esse aqui não, esse eu não quero nem conversar com ele, eu não quero nem tomar café no mesmo balcão da cafeteria que ele está, né? Esse, você está tomando uma xícara de café, ele vira e dá uma esbarrada em você, o café voa para o outro lado, porque ele fala gesticulando demais, ele pega demais, né? Você está sentado comendo do lado dele, ele está falando em cima do seu prato, aí você fica incomodado com ele, porque você está cuspindo no meu prato, Pedro? Porque ele é aquele afoitão, aquele cara presente. E Jesus anda com esse tipo de gente. E ele transforma esse tipo de gente. E ele leva esse tipo de gente a se transformar em coluna da igreja. E o texto continua dizendo assim, que no dia seguinte, verso 43, no dia seguinte Jesus decidiu partir para Galiléia, quando encontrou Filipe, e disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, olha nesse diálogo aqui, que interessante. Olha, primeiro, André e João, possivelmente, não foram cooptados por Jesus, foram apontados por João e seguiram Jesus. Depois, o André chamou seu irmão Pedro, que até então era Simão, para conhecer Jesus, e Jesus recebeu ali, então, Pedro. Agora, na experiência com Filipe, a gente já vê que o texto diz que ele chegou e teve a iniciativa de falar, Filipe, segue-me. Olha, como que tanto o chamado direto de Jesus, quanto o efeito do discipulado e da mensagem evangelística que aqueles que seguem a Jesus levam, chegam no mesmo fim. Todos se tornaram discípulos de Jesus da mesma forma. Por isso, eu e você temos que entender que nós somos boca de Deus. Quando você abre a boca para falar do Evangelho, é Deus falando através de você. Deus chama pessoas para seguirem o Evangelho, seguirem Jesus através de você. Jesus pode se manifestar a alguém diretamente e dizer, segue-me? Pode. Mas, ordinariamente, ele faz isso através da gente. Nós sabemos de casos de países fechados para o Evangelho, que missionários não podem ir lá, e irmãos estão convertendo em sonhos, em visões. Jesus chega, apresenta o Evangelho, ensina a Bíblia para eles, e eles chegam aqui no nosso ambiente e são capazes de nos ensinar. Ninguém foi lá para ensinar para eles. Jesus faz assim. Mas, ordinariamente, como é que Jesus vai fazer? É você. Chama a pessoa, coa um café, coloca um pouquinho de canela em pó para não encher o café de açúcar, né? Assa um pão de queijo da cafeteria Mineirão, conversa com aquela pessoa, chama o seu vizinho para uma conversa. A hora que ele manifestar, né, uma necessidade de oração, ore por ele. E, na ocasião oportuna, você vai apresentando Jesus. Tem essa atitude. Você é boca de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Você vai nos lugares que esse púlpito não pode ir. Você vai onde a mensagem que nós pregamos aqui não alcança. A responsabilidade é sua, meu irmão. Não é minha. Não é nossa, né? A gente tem um problema com o nosso, às vezes, né? É legal a gente falar, não, é nosso, que a gente tira, no nosso, a gente tira a nossa responsabilidade. Mas sabe que aquele cara que trabalha com você, quem vai falar de Jesus para ele? Quem vai orar por ele? É você. E o texto continua aqui para nós finalizarmos. Eu peço aos irmãos aí, nós temos 5 minutos, nós vamos conseguir aqui no máximo 12:05 terminar, tá certo? Então o texto continua dizendo que Filipe foi chamado diretamente por Jesus e Filipe já evangelizou e chamou Natanael. Olha que lindo. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Ou seja, Filipe levou essa mesma mensagem, olha, nós encontramos aquilo que nós sempre sonhamos.
O sonho de Israel se materializou, eu encontrei. Eu preciso levar isso para você, irmãos. Entendam, se Jesus é tudo na sua vida, você tem que contar para as pessoas o que esse Jesus representa para você. Se Jesus de fato é fundamental para você, essa mensagem ela é conhecida por aqueles que andam pelo seu caminho. Enquanto você vende, enquanto você compra, enquanto você ensina, enquanto você relaciona, onde você está, esse materializado do Evangelho, esse evangelismo é um chamado para todos. Todos que foram alcançados por Jesus. O texto nos mostra isso com muita clareza. Ele falou para Natanael, e Natanael respondeu a ele com uma pergunta sincera. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ou seja, a reputação daquela região, da Galileia e necessariamente de Nazaré, não era das melhores ali entre os judeus. Alguns dizem que eles tinham preconceito até com o sotaque de quem era da região da Galileia. Os judeus, quando identificavam um galileu por causa do seu sotaque, já também desprezavam. Não era um desprezo como a dos samaritanos, mas havia uma relação de preconceito ali. Jesus tinha esse sotaque. Os discípulos que Jesus estava chamando também eram assim. E ele manifestou aqui exatamente o que era um pensamento comum. Olha, pode vir alguma coisa boa desse lugar? Que bom, irmãos, que Deus é o Deus dos improváveis, não é? Porque senão Ele não teria alcançado a mim e a você, não é? Quem sabe eu e você sejamos aqueles que todos apostavam que um dia ia ser um bebum, né? Um viciado em droga, né? Uma prostituta, né? Mãe solteira, cheia de filho, né? Talvez você já tenha ouvido pessoas praguejar, falar isso de você. Talvez você já tenha experimentado isso na sua família e algumas pessoas terem meio que um pré-determinismo impregnado para a sua vida. E olha, a sua realidade é outra, porque o Evangelho tem o poder de mudar a nossa realidade. E o discipulado nos transforma através do Evangelho. Veja, aí a resposta dele a Natanael. Olha só, perguntou Natanael, Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Aí o que Filipe disse? Venha e veja. Percebam a sutileza desse texto, gente. Filipe está manifestando um resultado do discipulado. Porque quando foram André e João, possivelmente, a Jesus, perguntando onde ele estava, o que ele falou? Venham e vejam. André foi com João e viu. E aqui, Filipe não está gastando aqui argumentos para convencer Natanael que pode vir coisa boa de Nazaré. E, às vezes é isso que eu e você precisamos entender. Às vezes nós gastamos muito tempo para convencer as pessoas de coisas que elas, em poucos minutos de convivência, de relação, elas perceberão e entenderão. Entende, irmão? O que Deus quer nos ensinar, o Evangelho está na relação, não está nos muitos argumentos. Não está na nossa capacidade de discorrer teologicamente, não está necessariamente na nossa capacidade de defender a fé. A melhor defesa da fé que a gente faz é chamar as pessoas, venha e veja. Experimente o que eu estou experimentando. Aí, eles terão a sua própria experiência. E foi o que aconteceu com Natanael, para nós encerrarmos aqui as lições desse texto. Natanael, então, ao receber essa resposta, o verso 47 diz assim, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aí Natanael emenda Jesus com uma pergunta. Esse cara gostava de perguntar, né? Primeiro ele pergunta se podia ter coisa boa em Nazaré. Agora, diante do próprio Jesus, ele emenda Jesus com uma pergunta, depois de Jesus fazer essa constatação. E ele diz, de onde você me conhece? Tipo assim, como assim? Eu estou chegando aqui agora e você está falando de mim dessa forma. Eu sou um israelita em quem não há falsidade. Você nem me conhece. Sabe aqueles super sinceros que chegam meio travadão assim, mas que tem um coração, né, correto, mas que, tipo assim, como assim? Você nem me conhece? Aí o que Jesus responde para ele?
Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. E aí, então, Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Irmão, eu não sei o que esse cara estava fazendo debaixo da figueira. Mas Jesus sabe de todas as coisas. E olhou para ele e falou assim: eu vi você antes de você chegar aqui. E é isso que ele fala para mim e para você. Eu não sei a sombra de qual figueira que você está lá chorando as suas pitangas. Mas Jesus tem a capacidade de conhecer você por inteiro, sabe a sua necessidade, as suas ansiedades. Nós sabemos aqui, historicamente, os irmãos tinham costume, às vezes, de no calor, os mestres ensinavam, às vezes, debaixo das figueiras. As pessoas usavam a sombra das figueiras, às vezes, para meditar, fazer as suas orações, as suas súplicas a Deus. Eu não sei, o texto não revela qual o conteúdo, o que Natanael estava fazendo ali, mas foi uma chave que Jesus encontrou para acessar e destrancar aquele coração. E destrancou de uma forma que ele respondeu a Jesus de uma forma mais completa ainda do que os outros. Ele falou: mestre, porque uns já tinham chamado Jesus de mestre. Ele diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele reuniu em Jesus aqui o mestre, o Filho de Deus, o Rei de Israel, um pacote completo, porque a revelação foi poderosa na vida dele. Eu não sei sob qual figueira você pode estar agora na sua vida, meditando, descansando, conversando com Deus, colocando as coisas diante dele. Mas Jesus sabe. Ele conhece quem é você, ele sabe das suas necessidades e ele vai falar ao seu coração para te transformar como ele transformou a vida de Natanael. E o resultado dessa transformação foi que Natanael realmente reconheceu quem Jesus era. E para finalizar, o texto diz, verso 50, Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que esta. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, o propósito que Deus tem para nós ao nos chamar como discípulos dele é para a gente ver muito mais do que uma confirmação de que ele sabe quem a gente é, que ele sabe das nossas necessidades, que ele sabe como a gente está andando. Não, ele quer abrir a revelação dos céus na nossa vida. O texto que Jesus remete aqui, ao falar com Natanael, remete àquele texto lá de Gênesis, quando Jacó pôs a sua cabeça sobre a pedra e ele viu ali a escada que ligava os céus à terra, os anjos subiam, os anjos desciam, e assim é, e assim foi na vida desses homens que andaram com Jesus. Eles viram o céu na terra e eles viram o céu ser povoado de gente da terra. E é assim que eu e você devemos andar, queridos. O chamado é esse. Quando nos entregamos ao discipulado real e verdadeiro com Jesus, os céus se abrem, nós vemos os milagres acontecer, nós vemos os sinais acontecerem a começar da nossa casa, os nossos irmãos se convertem, aqueles que têm intimidade conosco conhecem Jesus, nós começamos a experimentar os milagres, os sinais do Evangelho. E eu e você, na próxima semana, teremos a oportunidade de ver e de aprender com o primeiro milagre que Jesus manifestou, o primeiro grande sinal que Jesus manifestou ali, transformando água em vinho.